Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre flexibilização, né? Sobre flexibilizar as nossas vagas, o nosso processo de inclusão profissional. E esse tema, flexibilização, é um tema que nós já tratamos aqui no Oportunidades Especiais. Porém, esse é um assunto muito vivo, muito dinâmico, né? E nós nos preocupamos sempre em estar acompanhando, né, todo esse ritmo com as empresas, cada nova vaga que surge, cada nomenclatura, né, as empresas também vão ganhando experiência, vão compartilhando. Nós vamos também muito próximos, né, das pessoas com deficiência. Eu, por ser uma pessoa com deficiência visual, né, eu também tenho muitos amigos, né, na área da inclusão. Então, são pessoas que, ora, estão ali começando uma vida profissional, outras pessoas que já têm uma experiência bacana, e como a gente está sempre muito próximo, sempre a gente tem alguma coisa boa e nova para compartilhar, né, aqui com vocês. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse novo momento da flexibilização, né, dessa inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Então, primeiro eu vou trazer para vocês alguns objetivos, né, e uma perspectiva, né, quando a gente, por exemplo, tem pessoas com deficiência que ou estão buscando uma vaga de jovem aprendiz, ou pessoas que estão buscando uma vaga de estágio, pessoas que estão começando a vida profissional, ou pessoas que estão buscando uma recolocação. A gente percebe que a área de executivo comercial, analista comercial, né, atendimento ao cliente, são vagas muito recorrentes e em muitas empresas a gente vê essa porta de entrada, né? Analista júnior em algumas outras empresas, né? Quando a gente está falando de informática, de TI. Então, qual é o nosso objetivo aqui, né? O meu objetivo hoje é chamar a atenção para essa flexibilização da experiência que muitas vezes é pedida e às vezes até exigida para as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem, na falta de uma palavra melhor, né, um problema, uma problemática, porque a gente vê pessoas com deficiência, com formação superior, né, ou em processo de formação, né, e que muitas vezes, apesar de terem no currículo todas as condições para entrarem, né, para uma vaga de executivo comercial, analista comercial, essas pessoas não conseguem a vaga pela falta de experiência que a empresa pede, né? E aí a problemática que eu disse é em relação a esse corte que muitas vezes é feito e acaba, no final das contas, impedindo, barrando o acesso à inclusão dessas pessoas nas empresas. E qual é a minha dica, qual é o nosso olhar, né, a nossa observação assim em relação a isso? É que muitas empresas podem, né, é muito vantajoso flexibilizar neste momento, selecionando os currículos mais adequados, os currículos que estão mais de acordo com aquilo que a empresa espera do candidato, da candidata, né? Mas que essa experiência que é tão exigida não seja, no final das contas, um ponto final que impeça a pessoa de entrar na sua empresa, né? Porque ou a gente assume aquela postura, né, de uma empresa que não contrata pessoas com deficiência sem experiência, ou a gente também pode pensar nisso de uma outra forma. Nós podemos ser a empresa que proporciona, que dá oportunidades de experiência para que essas pessoas comecem a sua vida profissional, ou para que essas pessoas retornem à sua vida profissional, né? Muitas pessoas são reabilitadas, muitas pessoas ficam às vezes um, dois,
5 anos afastadas do mercado de trabalho, e são pessoas que o que mais querem é ter uma oportunidade para poder mostrar, né, todo o seu empenho, né, em relação ao trabalho. Então, quando a gente traz esse tema e quando a gente pensa dessa forma, olhando para a prática do dia a dia, né, isso é muito saudável, porque eu acabo invertendo essa situação. Eu deixo de ser aquele que barra pela falta de experiência para ser aquele que incentiva, né, que dá a oportunidade para que as pessoas comecem ou voltem, né, a essa vida profissional. E uma outra área que a gente também vê muito é essa área de TI, né? A área da informática, essa área de tecnologia, que hoje, em 2022, 2023, né, é uma área que tem muitas pessoas com deficiência já formadas, né, em tecnologia, nas várias vertentes da tecnologia. Porém, quando a gente olha para o mercado de trabalho, a maioria delas não trabalha com tecnologia. Essas pessoas, elas acabam ainda trabalhando em setores administrativos, em empresas que até são de tecnologia, né, que podem olhar para esse quadro de colaboradores que têm já essa formação ou que estão em processo de formação. E, no final das contas, o setor de TI acaba não aproveitando esses profissionais. Então, muitas vezes, a gente pode, na hora de uma nova contratação, olhar até para dentro, né, para dentro de casa, e ver se eu tenho alguma pessoa com deficiência que está trabalhando em um setor administrativo, mas que tem todas as condições de assumir uma área na TI, né? Ah, Porque eu me lembro, o meu primeiro trabalho, né, o meu primeiro emprego foi num setor de call center, né, um setor de telemarketing. Ah, e eu, quando entrei, eu não tinha experiência nenhuma. E o que que acabou acontecendo com o tempo, né? Isso que eu estou dizendo faz mais de 25 anos atrás. O que acabou acontecendo com o tempo? Eu entrei, tive apoio de pessoas que já trabalhavam naquele setor para o meu treinamento, né? E depois de devidamente treinado, já trabalhando, alguns meses depois, eu e algumas outras pessoas com deficiência que trabalhávamos ali, né? Também ajudávamos na formação de outras pessoas com deficiência que chegavam depois, né? Que chegaram depois. Então, o que a gente percebe é que esse processo ele é muito saudável e talvez a gente não tenha, de fato, uma barreira aparente mesmo para não contratar essas pessoas simplesmente pela falta de experiência nesta ou naquela vaga, né? Então, a gente deixa isso, eu deixo isso para a gente pensar junto, para vocês pensarem, né, também, e olhar mais de perto se os nossos processos estão sendo ah, flexíveis, né, o quanto eles podem de fato ser, né? Então, talvez você tenha dentro da sua empresa grandes possibilidades nesse sentido, né, que podem até aí melhorar, né, a quantidade de pessoas com deficiência que estão chegando para vocês. Bom, hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.